Olá, amigos. Bem-vindos à nossa sexta do cafezinho. Gostaria de conversar com vocês hoje uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal envolvendo a polícia técnica científica e a sua autonomia, certo? Essa decisão envolveu uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a Constituição do Estado de São Paulo e uma legislação que cria a Polícia Técnica Científica do Estado de São Paulo, na época do governador Fleury Filho, certo? A decisão do Supremo é a DI 2861, certo? O ministro foi Gilmar Mendes. Ela foi publicada no DO de 26 de junho, agora, seção 1. E ela fala assim: Constituição do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a Superintendência de Polícia Técnica Científica. As constituições estaduais podem criar órgãos ou entidades que desempenhem funções auxiliares às atividades policiais, sem atribuições de segurança pública, certo? Por que é importante esse acordo? E eu estou chamando a atenção de vocês. A Polícia Técnica Científica, a perícia, né? É um tema muito antigo no próprio mundo, se você olhar, né? Se a gente voltar um pouquinho no passado e olharmos bastante, né? Lá nos antigos egípcios, né? Existiam os sacerdotes médicos que exerciam as chamadas funções de estados. E eles verificavam se a morte foi violenta ou se a morte foi natural. Isso era necessário porque, dependendo da característica da morte, o embaçamento da pessoa teria uma característica ou não. Sabemos que os egípcios tinham esses misticismos, né? Os corpos tinham amuletos, acompanhavam amuletos, objetos, animais e tudo mais. Então, se você olhar lá atrás nos antigos egípcios, já tinha alguém determinado, que na época eram sacerdotes, para definir se a morte foi violenta ou não. Quer dizer, isso veio no mundo caminhando, algumas legislações hebraicas que dizem que na tribo Levi existia uma pessoa que avaliava, né, essas questões de perícia, vamos dizer assim, né, o ofendido e o ofensor, a vítima, né, e tudo mais. Quer dizer, isso veio caminhando no mundo, os romanos também deram suas contribuições, os gregos deram suas contribuições, né? Os próprios sumérios, né, deram suas contribuições sobre essa questão de quem realizava esse ato, ou seja, quem verificava aquele crime, aquele aborto, ou aquela agressão, como isso ocorreu. Agora, quem ficou mais conhecido no mundo foi Carlos V, através do seu chamado Código Carolino, foi o nome do código dele lá, 1532. Carlos V queria seu grande império, então ele mandou lá os seus escribas olharem o que os romanos tinham feito sobre isso e criou esse chamado código, né, definindo esse lado de perícia, né? Isso foi interessante que nesse momento, quando isso surgiu, em 1532, estava em plena, a Renascença estava naquele burburinho, né? E a anatomia também estava. Tanto que a primeira descrição de anatomia do corpo humano veio só poucos anos depois, 10 poucos anos depois, tá certo? Então, quer dizer, toda essa construção, ela veio caminhando no mundo. No próprio Brasil, tivemos uma legislação de 1841, definindo essas questões de perícia e tudo mais, né? Em 2009, saiu uma lei geral sobre perícia no Brasil, que é 12.030, tá certo? Então eu chamo a atenção dessa decisão do Supremo, né, que ela define que o parlamento, no caso foi o Parlamento de São Paulo, poderia e é constitucional dispor sobre essa questão. Então, aproveitando essa decisão, eu deixo aqui minha sugestão. A você, deputado estadual, se o seu estado ainda não tem essa previsão na Constitucional, você pode apresentar uma emenda constitucional no seu atual mandato, né? Porque é muito importante essa definição
de autonomia da polícia técnica científica, tá certo? É muito bom essa independência desses órgãos, porque no Brasil, vocês sabem, meus amigos, as mortes violentas têm índices alarmantes. Hoje nós estamos só preocupados com a corrupção, né? Com a roubalheira. Isso é o que está no subconsciente do brasileiro. Mas se mata muito no Brasil e a morte violenta ela é em níveis alarmantes, equiparados a países que estão em guerra. Então precisamos melhorar não só a polícia, mas a polícia técnica científica e dando autonomia, seja para os médicos legistas e seja para os próprios peritos médicos, né? Vamos lembrar que as primeiras cadeiras de medicina legal surgiram no século XVII na Alemanha. A Alemanha tem uma grande contribuição técnica científica sobre isso, tá certo? A parte educacional de medicina legal começou lá na Alemanha, tá certo? Então você, deputado, você pode propor uma emenda constitucional nesse sentido, dos mesmos modos de São Paulo, que o Supremo acabou de dizer que é constitucional. E você, deputado federal, você pode dar sua contribuição na sua atual legislatura também, né? Honrando esse seu mandato de deputado federal no Congresso Nacional. Porque a Lei 12.030 ela é muito acanhada. Tem 4 artigos apenas, 5 lá que teve um veto, tá certo? Então, melhorando essa legislação sobre norma geral de perícia técnica científica, né? Equiparando o Brasil a países que são vanguardistas em perícia, né? Melhorando essa capacidade, melhorando a tecnicidade, melhorando os estudos e tudo isso. Essa é a nossa dica de hoje, do nosso Sexta no Cafezinho. Um abraço e bom final de semana para todos.